Eu sei que aqui todo mundo já usa, né? Mas eu sempre oriento todas as vezes que você vier à igreja, seja a Assembleia de Deus, seja a irmã ou qualquer outra igreja, sempre leve Bíblia, leve papel e caneta para você anotar. Amém? E assim, não acredite em tudo que te prega, ainda que tudo advenha da palavra. Acredite em tudo que te prova dentro das Escrituras. Porque só falar e não provar não tem contextualização. Amém? Então não acredite em tudo que te prega, acredite em tudo que te prova dentro das Escrituras Sagradas. E assim, tudo que o pregador pregar, anota. Por isso que eu sempre oriento, traga Bíblia, papel e caneta, para chegar em casa, você dominar. Chegar em casa, você analisar o que o pregador está pregando, o que ele pregou e se tem embasamento bíblico ou não. Amém? Não acredite em todas as profecias. A Bíblia diz que a gente tem que julgar as profecias. Se for de Deus, vai se cumprir. A Bíblia não manda a gente julgar o profeta, manda julgar a profecia. Amém? Se for de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. Caso contrário, a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. Todas as heresias, as seitas religiosas que existem, saíram de dentro das Escrituras Sagradas. Amém? Para os judeus convertidos ao cristianismo, o Novo Testamento, o Antigo Testamento é chamado de Decálogo, um testamento que já não tem mais validade. Amém? Ainda que os ortodoxos, ainda eles vivem a lei, esperando o Mashiach, esperando uma série de coisas. Amém, queridos? Livro de Esther, capítulo de número 4. Encontrei comigo nas Escrituras. Livro de Esther, capítulo de número 4. Todos encontraram, amém? Amém. O vento aqui é potente. Esther, versículo de número 9 diz: Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do reino e o povo das províncias do rei bem sabem, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de que, amados? Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 3 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fez saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Amém? Eu vou ler apenas esse versículo de número 11 que diz: E todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte. Toma teu assento. Apóstola, já me abençoou. Já estou debaixo do manto mesmo, né? Quando os deportados que foram de Israel, cativos levados, e que acabaram sendo levados para o reino da Babilônia, e depois os reinos Medo e Persa acabaram tomando os reinos, os que eram dos cativos de Israel acabaram ficando escravos, presos, acabaram ficando no reino de Assuero primeiro, que é o reino persa. E a maioria conhece, eu creio que todos conhecem a história da desobediência da rainha Vasti, que acabou desobedecendo, e que houve um concurso de beleza entre
os que eram do rei Medo e Persa, como os deportados que foram, que na verdade nem veio à tona isso, mas Esté acabou entrando naquela eleição, acabou sendo eleita a rainha do reino Medo e Persa, a esposa da autoridade maior daquela província, que era o rei Assuero, e que depois um homem chamado Amã, ele acabou, que era depois do rei, ele acabou adentrando no palácio, e como na frente do palácio os judeus escravos ficavam ali à porta do rei, e que todos os da província dos persas acabaram se curvando, menos Mardoqueu e os judeus, começou-se uma ira de Amã, e ele chegou até ao rei e pediu ao rei que havia um povo que não respeitava as leis do reino persa, que não obedecia e que não se sujeitava às autoridades, e ele pediu autoridade para que todos esses deportados, todos eles fossem mortos, e que fosse selado com o anel do rei, porque algo que era selado com o anel do rei não podia ser revogado. Então simplesmente agora o rei, sem tomar ocasião da questão, simplesmente agora ele vai dar carta, e Amã vai colocar um pregão sobre todas as províncias, mais de 120 províncias que haviam, sobre a sujeição do reino Medo e Persa, em que todos os judeus eles tinham que ser mortos. E quando isso chega aos ouvidos de Mardoqueu ou Mordecai, simplesmente ele vai rasgar as suas vestes, porque era da cultura judaica, quando eles estavam tristes e quando eles queriam entrar na presença de Deus ali com o seu coração aquebrantado, eles rasgavam as vestes. E Mardoqueu ou Mordecai vai mandar agora um servo chamado Atar dizer para a rainha Esther, que tinha sido eleita, mas já tinha 3 dias que ela não entrava na presença do rei, porque a rainha ou qualquer outro súdito daquele palácio, daquela província, só podia entrar na presença do rei se ele chamasse, porque era tido como uma desobediência, um crime, e era réu de morte. Mas uma coisa que eu quero que você observe, por isso que eu peço que você não feche a tua Bíblia, mas aqui no livro de Esther, eu quero que você veja aqui comigo no capítulo de número 4. O que diz aqui a Bíblia Sagrada é de Deus por fé. Livro de Esther, capítulo de número 4. Todos encontraram, amém? A partir do versículo de número 13, o teor da carta dizia, ou a mensagem que Mardoqueu mandou para Esther dizia: então disse Mardoqueu, de que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os, o que amado? Mais do que todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se tal tempo, diga comigo, tal tempo, isso, e quem sabe se tal tempo como este chegar-te a este reino. Mardoqueu agora vai mandar uma carta para sua sobrinha e filha, porque quem criou foi ele, e que tinha se tornado a rainha do reino persa, e que simplesmente agora ainda não tinha sido descoberto de onde vinha aquela menina, qual era a sua origem, nem o fruto daquela beleza. E agora ela foi eleita rainha. A perseguição, a conspiração contra os judeus está acontecendo do lado de fora do palácio, chega aos ouvidos de Mardoqueu, e Mardoqueu agora vai dizer: Ataque, vai lá e dizes para Esther que está acontecendo tal coisa, está acontecendo essa conspiração, e que todos os judeus
todos os judeus serão mortos, e não pense ela que pelo fato dela ser rainha, ela não vai morrer. Eu quero que você observe aqui comigo, para a gente descortinar esse mistério aqui. Olha o que diz aqui, versículo de número 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines nem em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os judeus, porque se de um todos te calares neste tempo, socorro e livramento da parte virá para os... Ele está dizendo, se você não se posicionar, Deus vai preparar outro livramento, Deus vai preparar uma outra porta, Deus ele vai levantar uma outra situação ou alguém. Mas eu só quero que você entenda uma coisa, Esther, que você foi colocado nesse palácio como rainha. Se você se calar, virá morte para você e para a casa de seu pai. Ele está dizendo, nós iremos morrer. Para os judeus haverá livramento. Mas eu quero que você entenda uma coisa, Esther. Eu quero que você raciocine. Qual foi o motivo que Deus te colocou nesse palácio? Qual foi o motivo que Deus ele te levantou como rainha? Qual foi o motivo que você foi eleita e que você foi colocado nesse palácio, Esther? E o que ele vai dizer aqui no finalzinho desse versículo, versículo de número 14 diz, a parte C do versículo diz: e quem sabes se para tal tempo como este chegastes a este reino. E o que Esther agora vai fazer? A Bíblia diz que Esther, ela vai decretar um jejum de 3 dias. Diga comigo, 3 dias. 3 dias. Um jejum de 3 dias. Que todos os judeus que haviam na província do reino Médio e Persa iriam estar jejuando. E que quando se passaram aqueles 3 dias, eu quero que você veja capítulo de número 5 agora, do livro de Esther. Versículo de número 1 diz: sucedeu, pois que ao 3º dia, Esther se vestiu das suas vestes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, e ao rei apontou para Esther com o cetro do que, amados? De ouro que tinha na sua, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Mas eu acho que não vai dar para você escrever. Mas nessa tradução que nós estamos lendo, e eu creio que você também está lendo, esse versículo de número 1 diz assim: sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu das suas vestes reais. Só que na tradução hebraica, a palavra vestes normal significa bugdim, que significa vestes normais. A Bíblia está dizendo que ela se vestiu de vestes reais, o vestes de rainha, vestes do palácio. Mas na tradução hebraica não diz que ela se vestiu de vestimentas reais, até porque ela já era rainha, e rainha se veste de vestimentas, príncipe se veste de vestimentas, rei se veste de vestimentas de... Então há uma contradição aqui em dizer que ela se vestiu de vestes reais. Não, na tradução hebraica significa que ela se vestiu de labishá malihut. Labishá significa vestes, e malihut são 2 palavras hebraicas que significam reino e reinos. Então Esther não se vestiu de vestimentas reais, porque ela já era rainha. Sim ou não, igreja? A palavra diz que ela se vestiu de vestimentas do reino, mas não de um reino físico, não do reino Meda, não do reino Persa,
Porque no reino Meda, no reino Persa, ela já tinha as vestimentas reais. Ela ia entrar diante da maior autoridade, que guardava princípios, que não aceitava pronta, porque ele já tinha despedido uma mulher por causa que ela não respeitou no seu banquete. Ela não se vestiu de vestimentas dos trajes culturais persa, dos trajes culturais do palácio. Ela se vestiu de vestes de autoridade diante daquele de quem ela servia. Porque só quem pode mudar o coração de um rei é uma autoridade acima dele. Quando esta palavra Malechá, Lavishá Malekut, que diz que Esther se vestiu do reino, quando Assuero agora olha, e ele olha para aquela mulher, ele não vê vestida de vestimentas reais, ou talvez a mais bela, ou talvez aquela foi escolhida. Ele viu ela vestida de uma vestimenta que ele nunca havia visto, e uma beleza que ele nunca havia contemplado. Foi algo que chamou a atenção do rei, porque o que levou ele a estender o cetro e ainda dizer: diga, minha nobre rainha, peço o que você quiseres, porque para você eu te darei até metade do reino. E quem representa o rei? O rei representa Deus, sim ou não? O rei representa Deus. E quem somos nós? Nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra, aonde nós somos perseguidos, aonde há decreto de morte para as nossas vidas, aonde quer que nós venhamos andar, existe decreto de falência, de morte para nossa casa, para nossa família. E sempre, antes de vir uma afronta, Deus primeiro prepara o livramento. Deus já tem o livramento preparado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para os guardar e os livrar. Agora a palavra que Mardoqueu vai dizer para Esther é algo que nos leva a refletir, amados. Porque ele disse: não pense que pelo fato de você estar guardado no reino, ser rainha, você está dizendo não. Porque para os judeus haverá livramento, Deus dará um livramento. Mas se você se calar, se omitir, não se posicionar, haverá morte para você e para a tua casa. Quantos aqui tem promessa para a tua família? Diga glória a Deus. Mas eu quero que você veja aqui, porque a palavra mesmo se explica. Livro de Esther, capítulo de número 4, e eu te disse que eu gosto de pregar mostrando, tá? Fica ali comigo, por favor. Versículo de número 14 diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas para tu e para a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para tal tempo como este chegardes a este reino. Quantos acreditam que Deus ele tem promessa de salvação e de livramento para a tua casa? Diga glória a Deus. E por que Deus escolheu eu e você? Para nós sermos representantes dessa batalha, para nós sermos representantes desta guerra. Qual é o propósito que o diabo tem, ou que o diabo que talvez esteja fazendo nas nossas famílias agora? Escravizando, humilhando, levando para a morte, nos levando aos nossos olhos, a gente dizer: não tem mais jeito não, porque o mundo já diz, os vizinhos já falam. E será que o diabo não está querendo que na nossa boca também diga: pois eu não vou orar mais não, pois eu não vou mais pedir mais não, eu só vou pagar preço pela minha vida? E você acha que Jesus ele te trouxe para a presença dele, te salvou, te elegeu, te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do seu amor, para você se omitir na guerra? Porque o que Mordecai, Mardoqueu está dizendo para Esther: não penses que pelo fato de tu estar no palácio, tu estar na igreja, tu estar orando e jejuando,
mas jejuando pelos teus propósitos, pelos teus sonhos, jejuando por aquilo que tu quer que eu faça. Mas quantas são as vezes que a gente tem coragem de pegar os nossos sonhos, os nossos projetos, o que a gente deseja da parte de Deus, e dizer: Deus, eu rasgo, e eu quero saber o que o Senhor tem de propósito e de sonho para a minha vida e para a minha casa. Porque apresentar proposta, apresentar campanha, apresentar impresso de oração, apresentar isso ou aquilo, a gente apresenta demais, amados. Mas a gente precisa buscar em Deus, ou pedir para Deus, dizer: Deus, o que o Senhor quer da minha vida na tua presença, Pai? O que o Senhor deseja? E sabe por que muitos lá na Hebron Sede tem medo? Aqui não tem esse tipo não, graças a Deus. Sabe por que muitas pessoas têm medo de chegar e dizer para Deus: Deus, o que o Senhor tem e quer para a minha vida, que eu tenho coragem de abrir mão de tudo? Sabe por que muitas pessoas não têm coragem? Porque ela vai ter que se despir, vai ter que tirar as vestimentas reais, as vestimentas que me dão elogio, as vestimentas que me dão, sabe, que me dão prazer, as vestimentas que me alimentam, as coisas que me saciam, as coisas que eu quero para mim adquirir da parte de Deus, as coisas que Ele tem para as nossas vidas, mas que eu não vejo, que eu não sei, eu só entendo que é boa. Sim ou não, irmãos? Eu só entendo que é boa. E desde o princípio, desde que o homem pecou e acabou trocando as suas vestimentas reais, celestiais, lá no Éden, e para o ser humano entrar na presença de Deus e fazer o eterno se colocar de pé no seu trono, não estendeu certo, mas Deus, Ele se agradar do que nós estamos oferecendo diante dele, é necessário que a gente abra mão das nossas vestes terrenas para a gente adquirir dele as vestimentas celestes, e que não é nós que escolhemos. Quem escolhe as vestimentas é Ele. Não é preconceito não, mas é a regra. Homem, hoje a gente está vivendo aí a época do homem hétero, homem, né, enfim, que tem 30, 50 calças, mas no geral o homem tem 4, 6 calças, 2 pares de sapato, um preto, outro marrom, entendeu? E que para ele se trocar e sair para qualquer lugar é jeito. Agora uma mulher, para ela se trocar, vou para a igreja, eu não tenho uma roupa. Aí irmão começa a derrubar a muralha de Jericó. Roupa para cá, roupa para lá, chora, joga para lá. Eu não vou lá não, eu não tenho uma roupa. Oi, vai ter um congresso, é um encerramento da campanha, eu tenho que ter roupa nova, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Mas eu vou querer a sandália mesma, eu não vou repetir, porque com aquela sandália eu já fui lá para o papel e uma série de coisas. E é uma preocupação com as coisas desse reino, e é uma preocupação, vaidade é bom, mas em excesso atrapalha. A vaidade já faz parte da mulher e do homem, entendeu? E eu sou vaidoso, mas quando nós entendemos que quando nós começamos a conhecer o reino, quando Jesus ele veio para a terra, a primeira coisa, a primeira ministração de Jesus, ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito. Eu estou tranquilo que Deus ele está guiando a minha vida. Eu estou tranquilo que se as coisas não deram certo, é aprendizado para a minha vida.
É eu estar tranquilo de que se eu estou orando e buscando, mas que as coisas não estão acontecendo, Deus continua sendo Deus e trabalhando ao meu favor do mesmo jeito. Eu preciso ter um entendimento que essas coisas não estão acontecendo. O problema não está na igreja, não está no pastor, não está no ministério. O problema está em mim. Às vezes a gente ouve muitos pregadores dizendo: olha, te prepara porque Deus está preparando a tua bênção. Deus não é cozinheiro, irmão. A Bíblia diz que quando nós fomos, eu e você, nós fomos formados, todas as coisas concernentes à nossa vida, Deus já preparou antes. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem primeiro Deus criou o Éden e todas as coisas que compunham o Éden, ou Deus criou primeiramente o homem? O Éden ou o homem? Deus criou o Éden, sementes, ali, aquele vapor que subia, toda a semente que era para Adão comer. Depois, no sexto dia, Deus criou o homem, colocou no jardim e disse: cultivai, lavrai e dominai, multiplicai e sujeitai, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis e dominai sobre tudo. Todas as vezes que é para nós adquirirmos o reino e mudarmos uma sentença decretada até pelo céu, todas as vezes que nós nos despimos dessas vestimentas naturais, pastor, é para mim andar nu no meio da rua. Eu não estou dizendo para você andar nu de vestes, mas a Bíblia diz que a gente tem que se despir diante de... A Bíblia fala que quando o sumo sacerdote anualmente entra